Uma linha de brinquedos se tornar uma animação não é algo incomum. Nada mais é que uma estratégia de marketing. A criança vê os personagens na TV e enche o saco dos pais pra comprar os bonequinhos. E dessa leva a gente pode citar He-Man, Transformers, My Little Pony, G.I. Joe, muitas produções que talvez tu nem ao menos sabia que iam na onda de uma linha de brinquedos, o que nem sempre é um demérito. O próprio Homem-Aranha dos anos 90, que todo mundo ama, só foi criado pra vender boneco, mas acabou se destacando porque os caras souberam criar uma boa história. Mas não se enganem, muitos eram só um comercial muito extenso, tipo a série dos Vingadores, que enfiava 20 mil variações de uniformes pra render mais bonequinho. Mas é isso, né? Ter sua própria animação, não importando muito a qualidade dela, adiciona muito valor pra marca. E a Mattel, claro, sempre foi mestre em fazer longas metragens de suas propriedades. Quem nunca assistiu um filme da Barbie ou do Max Steel, grandes clássicos do sábado de manhã. E Hot Wheels, ou como eu gosto de chamar, rodas quentes, sendo essa marca muito famosa de carros em miniatura, é claro que já se aventurou pelo mundinho das animações. Logo um ano após o seu lançamento, em 69, estreava na programação da ABC uma animação chamada apenas Hot Wheels, que foi completamente feita nas coxas. Uma animação sobre um jovem em seu clube de corrida, um conceito simples que ninguém demorou mais de 2 minutos para elaborar. Mas apesar dessa iniciativa nos primeiros anos, Hot Wheels não insistiu muito no audiovisual, levando em conta que a próxima animação que carregaria o nome da marca foi lançada só nos anos 90, o Heroes on Hot Wheels. E sabe o que é mais meme disso tudo? É que essa merda nem é uma animação de Hot Wheels de verdade. A Mattel pegou os direitos desse desenho animado francês baseado em umas histórias em quadrinhos sobre corrida e meteu a logo de Hot Wheels por cima. De migué, os caras são um gênio do mal. Eis que no aniversário de 35 anos da marca, em 2003, a Mattel resolveu comemorar de uma maneira diferente, criando uma minissérie de 5 episódios que ficaria conhecida como Via 35, Corrida Mundial, apresentando um elenco de personagens novos participando de corridas interdimensionais, com uma lore que com certeza era bem mais trabalhada do que suas versões anteriores. Não que precisasse de muito. Pelo menos não é um desenho francês que eles roubaram. Esse seria o ponto de partida para o que se tornaria uma quadrilogia de filmes, o Hot Wheels Acceleracers. E eu vou falar real, eu nunca fui um grande colecionador de Hot Wheels, eu mal sei reconhecer um Fusca na rua, então não sou o maior fã de carros, e consequentemente não conhecia Acceleracers nem nada do tipo. Mas desde que me pediram para analisar o primeiro filme dessa franquia, eu descobri um nicho completamente novo. Descobri que essa saga tem um fandom fanático, que sabem tudo sobre sua lore, seus personagens, e logo fiquei muito curioso para saber o porquê dessa animação de qualidade duvidosa dos anos 2000 ser tão lembrada assim. E sim, eu sabia que tinha muita nostalgia envolvida, mas tinha que ter algo a mais, algo realmente especial. Então eu topei o desafio de analisar Hot Wheels Acceleracers. Ignição é um filme de 2005, dirigido por Andrew Duncan, que fez todos os outros filmes da franquia, e o Gino Nichelli, que também fez Barbie e o Castelo de Diamante. Só filmão. Já a animação digital foi feita pela Mainframe Entertainment. Já falei desse estúdio aqui quando comentei sobre Homem-Aranha de 2003, então né, ela era mais bombada no 3D na época, pelo menos na TV. E é sacanagem eu chegar aqui e falar que é um puta 3Dzão feio que dói, apesar de ser isso mesmo. O visual é o que mais envelheceu mal, mas eu entendo que é uma questão da época, do orçamento de TV, e eu nem me incomodo muito, eu acho até um charme. Sei lá, se tu me perguntar se eu quero ver um filme da Barbie com 3D bonito, nível Pixar, ou um 3D anos 2000, que parece que os personagens caíram do berço e saíram rolando, eu vou querer o 3D feio. Sem isso não tem graça, é o meu conforto. Acho que vale ressaltar que para fazer esse vídeo eu assisti também o Via 35, a minissérie que precede essa saga. E a princípio eu não ia assistir não, mas quando eu comecei a ver Ignição, e os caras começaram a inventar palavra, tipo Acceledrone, Acceleron, Accelecharges, Acceleputa que pariu inteira, eu me obriguei a dar uns bons passos pra trás e assistir o Via 35. E é claro que eu vou comparar os dois. Começando que eu acho que a animação do Via 35 é até menos feia. Sim, aspas fortes. Porque, claro, tem a mesma vibe dos anos 2000, não tem como ser anacrônico também, mas principalmente o cel shading que eles usam pra dar esse aspecto de 2D, essas linhas mais marcadas, eu acho que funciona melhor. Porque se a gente
gente for olhar os visuais do Acceleracers, tem cada filhote de cruz credo. Olha a fuça desse mano. No entanto, um ponto positivo aqui é que os personagens são muito mais memoráveis. Eles têm designs muito mais exagerados, até bem mais cartunescos. Esse personagem, por exemplo, o Mark, que no Via 35 tinha um visual X, qualquer coisa, toda hora eu confundia ele com o loirinho protagonista, mas aqui ele passou por todo um redesign. Agora ele tá bombadão, tem uma tatuagem no braço, ele usa óculos escuro pra mostrar que ele é maneirão, uma cafonagem, mas se sobressai. O mesmo também acontece com outros personagens, como Tesla, que era um cara normalzão, um grisalho meio daddy, mas nesse filme ele leva um pau, tá todo quebrado, então ele usa um exoesqueleto, que é um visual muito mais maneiro, mas todo o filme tem essa energia meio cafoninha anos 2000, que é tipo a vilã de couro preto, que parece uma mistura do Terminator com Matrix. Eu adoro como toda a produção dos anos 2000 que eu falo nesse canal, eu menciono Matrix. Em algum momento, eu vou ter que fazer um drinking game. E é uma direção bem ágil, frenética, o que faz sentido para um filme que retrata a corrida. Mas às vezes, o negócio fica um tanto confuso, e eu me perco ali no meio. Já não sei mais que carro é qual, quem ultrapassou quem saiu voando, se bobear dá até uma vertigem. Mas né, antes de mais nada, vamos entrar na trama. Seguindo os acontecimentos do Via 35 Corrida Mundial, onde somos apresentados para os mundos de corrida, pistas interdimensionais criadas por deuses da velocidade. Sim, isso é real. Um grupo de corredores convocados pelo Dr. Tesla participaram de uma intensa corrida atrás dos Anéis do Poder, um misterioso artefato que se encontrava no final da via. Resumindo, o loirinho protagonista vence, dá o anel pro Tesla, o bagulho não reage bem e ele tem que voltar lá para reposicionar o bagulho de volta no lugar. E é o que ele faz. Já que em Acceleracers e Ignição, a trama começa com essa organização maligna de robôs conseguindo roubar os Anéis do Poder e utilizando eles para abrir novos portais. E novamente os melhores pilotos do mundo são chamados. E aí que entram os corredores da Teco e os Metal Maniacs. Duas gangues rivais, mas que vão ter que pôr suas diferenças de lado e cooperar, buscando vencer as corridas contra os robozões e ganhar Telecharges. Esses cartuchos que dão superpoderes para os carros, porque a trama já não é complicado bastante. Vamos começar falando dos personagens. E aqui tem uma caralhada de gente. Quando tu acha que já tem gente demais, chega mais. Primeiro que temos os personagens que voltam lá do Via 35, como Vert, que era o protagonista. E eu já achava ele um dos mais sem graça. Ele era o famoso arquétipo de o escolhido. Um garoto que recém tinha tirado a carteira de motorista e já era o melhor. Ele nasceu com um dom de pilotar carro. É o tipo de protagonista mais chato que tem. Tinha até uma trama genérica lá com o pai dele, aquela coisa bem... ele não me entende. Mas que foi resolvida naquele filme mesmo, então aqui ele volta sem plot algum. Ele só tá lá. Na moral, eu odiei que ele venceu a corrida mundial. Eu era muito mais Team Cadin. E o Cadin é o personagem que volta aqui. No filme anterior tinha toda uma questão que ele queria ajudar o povo dele, que estavam passando por dificuldades. Ele também tinha essas visões do ancestral dele, dando conselhos. Era um personagem muito interessante. Mas nesse filme ele não tem muito espaço, ele meio que cai e desaparece na primeira pista. É meio frustrante. Outros personagens bem importantes são os irmãos Wild. Eles também tinham sido apresentados no Via 35, mas lá o Kurt, que é o irmão mais velho, ele era bem filha da puta. Ele fazia um jogo duplo, tava ali do lado dos vilões e meio que rejeitava o irmão mais novo, o Mark, que só queria o reconhecimento do irmão. Mas nesse filme os papéis se inverteram. O Kurt se redimiu, tá no grupinho do bem, enquanto o Mark virou o cuzão. E agora é o Kurt que quer reconquistar o carinho do irmão. Mas quem tem o plot mais marcante, eu diria, é esse personagem novo, o Nolo, que segundo a Wikipédia tem 18 anos. 18 anos de fumante. E ele tem todo um background que nos é apresentado de uma forma muito expositiva. Ele tá ali pronto pra começar uma racha com o cara da equipe rival, dos Metal Maniacs, e aí dá um foco no colar dele. E aí corta pra um flashback que mostra que o colar era do
irmão, e o irmão sofreu um acidente fazendo racha justamente com o mesmo carinha que ele tá enfrentando agora. Ou seja, tem uma vingança ali. E assim, acidente foi uma forma gentil de falar. O maluco explodiu. O que eu acho engraçado é que é tudo apresentado de uma forma tão rápida. Essa história surge do nada. É só jogada na tua cara, que parece novelinha do TikTok. Eu achei tendência. E é inusitado que essa trama é introduzida no começo, mas o personagem do Nolo meio que some. Acontece toda uma corrida pra só depois ele aparecer, e aí sim, lá pro final do filme eles voltam com a narrativa. E eu acho legal que apesar de ser a primeira parte de uma quadrilogia, eles começam com a trama do Nolo e terminam com a trama do Nolo. Então tem uma conclusão. Só que tem esse gap que não faz sentido. Poderia ser usado pra, sei lá, desenvolver os personagens. Mas não rola. Mas é isso, é uma trama de vingança meio clássica, uma pegada meio Velozes e Furiosos, é uma referência meio básica. O que eu acho interessante é isso ser abordado em um filme infantil, direto pra TV, de uma marca de brinquedos, que já não é uma modalidade muito conhecida por sua qualidade de roteiro. Né, teoricamente é aquele negócio meio barato pra vender boneco, e é isso. Mas é uma trama que se leva a sério, e eu entendo quem criança viu isso e meio que explodiu a cabeça. Saca? São temáticas bem fora do convencional para o que era. E claro, tem que ter a figura cômica. E isso fica por conta do Monkey, que é esse magrelo meio desajeitado, medroso. Eu gosto muito da cena que todo mundo se atira de um penhasco e ele só mete um não vou não. E depois ele faz uma parceria com Pork Chop. Não confundir com a drag queen Pork Chop do RuPaul's Drag Race. É outra corrida. E ele é o completo oposto do Monkey. Um parrudo, brutamontes, igual a Pork Chop do RuPaul's Drag Race. E tem, claro, mais alguns personagens, mas que não são tão relevantes. Pelo menos nesse primeiro filme. Tipo o menino do fone de ouvido, o Tarô, que teve um destaque maior no filme anterior. Mas o que eu fico puto é como Hot Wheels não sabe o que fazer com as mulheres. Quer dizer, tem a Lani, que é uma ajudante do Tesla, mas no Via 35 ela era uma competidora. E a única coisa que ela fez foi ficar presa num trajeto e fazer dois malucos voltarem a pista toda pra resgatar ela. E já nesse filme temos a Karma, que na segunda corrida mesmo, o cara dá um chega pra lá nela e ela fica empacada. Ali mesmo, nem consegue entrar. É muita humilhação. E claro, é uma linha muito associada ao público masculino, mas se for pra colocar a cota mulher na história, que pelo menos não caguem na cabeça delas. Pelo menos o grande vilão é um personagem feminino, que é realmente ameaçadora, então eu acho um ponto positivo. Agora vale lembrar que é uma animação de uma marca de brinquedo. É claro que eles querem vender brinquedo. Então as pistas interdimensionais que vemos no filme nada mais são que representações de playsets. Nesse primeiro filme a gente tem apenas duas pistas. A primeira eu acho bastante da sem graça, que é só uma pista no meio de uns trovões. Quando chega mais pro final e tem um cruzamento meio doido, eu acho mais legal, mas no geral é meio sem graça. Eu prefiro a segunda pista, que é uma pista meio pântano, muito mais interessante. Tem uns insetos gigantes, umas plantas carnívoras, até um monstrão do nada. Muito bom. E o filme acaba meio do nada. Eles terminam a pista, mas meio que é isso. A aventura continua. A única coisa é esse gancho da vilã aparecendo e falando que tá armando ali um babado. E fica nesse, vem aí, hein? Mas eles também não dão nenhuma dica do que é. Então acho que é um gancho que não funciona muito. É um grande meia-noite eu te conto. No geral é um filme bem massa velho, que funcionou ali pra um público que não necessariamente eu faço parte, mas eu valorizo a iniciativa de criar uma lore que, apesar de não ser nada inovadora, vale lembrar que estamos falando de um filme pra TV, infantil, de uma marca de carrinhos. Então tem o seu valor. Mas é isso, né? Valeu, até a próxima. Não.